Agora tá certo. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, vamos começar nossa nona aula sobre escolas e ramificações islâmicas. Nós chegamos até o final das escolas dos irmãos sunitas e vamos continuar com uma revisão geral das escolas que passamos. Só vou falar que a aula 9 e 10 vamos falar sobre o quê? Uma revisão de todas as escolas e ramificações sunitas que analisamos. Vamos falar sobre Ibn Taymiyyah, esse próximo assunto. Vamos falar sobre Wahhabismo, vamos falar sobre Divandiya, vamos falar pouco sobre Irmandade Muçulmana e Revolução do Irã, também Salafismo Radical e, finalmente, o que todo mundo fala sobre ele e ISIS. Vamos ver que eles são ligados onde exatamente? Qual pensamento, qual motivos, qual fatores políticos ou regional. Ok, uma visão geral que nós teremos, vou voltar, nós temos mais ou menos 200, 300 anos aqui, depois de profeta, que nascem nessa época, maiores escolas jurisprudencial. Na verdade, começa com jurisprudência e pouco a pouco passa para teologia. Sempre esse. Começam para desenhar limites de ação. E depois chega limites do pensamento. Temos um movimento bem antigo dos Mu'tazilitas, tem um movimento que apoiava muito a razão. Temos o movimento do Ahl Hadith, que mesmo são pessoa indicador desse movimento é Hanbali, Imam Ahmad Hanbal. Por isso, aqui nós temos uma mistura entre escola jurisprudencial e teológica. Ele começa com jurisprudência, mas depois regras dele e metodologia dele fica base para um pensamento teológico no futuro, que nós chamamos de Ahl Hadith, os companheiros dos ditos, os tradicionalistas. Eles que só procuram interpretação literal do texto, do dito, das narrações. E falarmos que nasceu entre briga entre dois movimentos do Ahl Hadith e Mu'tazilitas, nasceu Ash'aritas, que estava mais perto do raciocínio, e também Maturidi, que é outro movimento que nasceu dentro dos Hanafitas. Al-Ash'ari nasceu dentro dos Shafi'itas, ou podemos falar essa escola. E a escola xiita continuou. A escola xiita também, paralelamente, viveu e mudou e cresceu, desenvolveu durante o tempo. Agora, eu vou falar uma coisa. Existe um pensamento salafi. Salafistas que estão falando eles, exatamente. Eles estão falando, nós temos que voltar exatamente para esse período. Tudo que nós estamos seguindo tem que ser exatamente nessa época. Por isso eles usam tanto barba, roupas desse jeito. Eles procuram ditos aqui. E falam que a verdade está lá. Eles negam tudo essa história de desenvolvimento da religião
que é um orgulho para ser humano. Eles estão falando que nós temos que voltar lá. Aos anos 200 e 300. Por isso vocês têm, por exemplo, alguns países que eles proibiram mobile, televisão, mulheres não têm que sair, não têm que ir para a escola. Por quê? Porque eles têm uma visão errada também dos antepassados, dos primeiros 3 gerações. Tem nomes diferentes. A palavra salaf exatamente significa isso. Nós temos que voltar aqui e não usar muito razão. Deixa ele só para analisar a informação que está lá. Falamos sobre escolas que Hanafi, entre escolas, outras escolas, e eles são famosos para usar mais raciocínio. Falamos de outras escolas, Ahl Hadith, ou tradicionalistas, que eles renegaram totalmente teologia e contra usar razão na jurisprudência ou crentes. Isso é uma característica importante do Ahl Hadith. E interpretação literal ou aparente dos textos. Ele começa a ler e falarmos que o assunto hadith é bem complicado. Por exemplo, não é normal alguém abrir um livro de hadith, que agora acho que existe algum que foi traduzido, e começa aqui e começa a ler e fala que eu acho que, por exemplo, aqui temos que fazer desse jeito. Ou eu acho que está errado, ou está certo. Falei que o assunto do hadith é bem complicado, precisa período de estudo, você tem que ser especialista para analisar ditos, entender árabe, achar quem falou isso, esse ou não, qual é o degrau da confiabilidade dele. Você tem que analisar todos esses. E existem expertos no mundo islâmico, eles 30, 40 anos, ele estuda só para entender esses relacionamentos. E muitas diferenças que existem entre ramos islâmicos nasceu exatamente esse ponto. Alguém fala que esse companheiro de profeta é um homem bom, o xiita fala não, ele não é bom. Ele entrou em guerra contra o Imam Ali. Isso significa, pelo menos, um período da vida dele, ele não é confiável. Nós temos regras, e eles têm regras. Outras classes também têm regras dele. Por exemplo, vocês sabem, na época do Muawiyah, ele colocou tudo, pessoa pagava dinheiro para eles para xingar Imam Ali em mesquitas. Isso significa o quê? Uma divulgação. Na época não existia Facebook, nem WhatsApp, nem internet. Ele mandava a pessoa na mesquita. Ele passa, fica no registro, no coração de pessoa, de escuta de pessoa. Quando Imam Ali foi morto foi martirizado dentro mesquita, alguém perguntaram, ele estava na mesquita, ele reza. Ele rezava. Por isso, quero falar que manipulação. Muawiyah ou outros inimigos, eles tinham dinheiro e divulgavam O que ele queria. Por isso, assunto do ditos e hadith é bem complicado. Também o Corão Sagrado, os dois. Se você quer chegar a um conceito corânico, precisa estudo, precisa entender o que significa aqui. Como eu falei, existem muitas interpretações. Falei última vez. Falamos sobre Sahih, que nasceu que ano, livro importante do xiismo, nasceu que ano, e
Sobre Ash'aritas, falarmos pensamento deles, falarmos sobre Maturidiyya, que nasceu exatamente entre Ash'aritas e Mu'tazilitas, e tentou dar mais racionalidade para Ash'aritas. Esse também é interessante. Como falei, está mais concentrado no Afeganistão, Índia, Paquistão, são lá. Falarmos sobre crença dentro de cada escola. Algumas crenças, pecador é infiel ou não? Essa pergunta por que é importante? Possivelmente algum de vocês pode perguntar, não viu lá, 8 aulas você está falando sobre infiel ou não infiel. Que vale esse? Por que é importante isso? Resposta é isso. Como falei, infiel ou fiel tem direitos diferentes na comunidade islâmica. Se você coloca etiqueta de infiel para alguém, ele vai perder muito privilégios, ele vai ter muito problema. Por isso esse assunto é muito importante. Vai ter cargo de confiança. Vai perder, até vai perder vida. Eu vou falar, alguma escola fala que ele não é fiel, ok, podemos matar ele, filho dele, família dele, podemos roubar dele. Até algumas escolas radicais, que nós somos exatamente contra esse pensamento, falam isso. Esse pensamento que está chegando, ele, Daesh ou outros grupos Wahhabi, eles se permitem para matar, por exemplo, alguém porque ele é xiita ou cristão. Chega de onde? Porque ele é infiel. Acredita que ele é infiel. Porque ele é infiel. Não acredito, ele taxa. Não, você, Saddam Hussein, você tinha que ser fiel a ele. Vamos se você continuar. É infiel, também ele... Outro assunto que também é muito importante é o assunto intercessão. Que está ligado a outro assunto, promessa de Deus ao castigo ou recompensa. Existe um assunto que falei, acho que uma vez, se Deus prometeu, se você fazer isso, vou levar você para o paraíso. Você vai para o céu. Ele pode fazer contrário ou não? Deus pode fazer contrário ou não? Todo mundo fala que se ele prometeu para recompensa, ele tem que fazer. Pelo menos pessoas que acreditam em justiça de Deus. Mas alguém fala sobre castigo. Ele prometeu castigo para alguém. Alguém acredita que pode não fazer castigo. Ele prometeu castigo. Esse assunto de intercessão entra. Ele prometeu castigo para alguém, mas como oração, como alguma coisa bom ou ruim, intercessão no pensamento dos grupos que acreditam nele, não chega só para pessoas boas. Chega também para alguém pecador que tem privilégio para receber essa perdoação e intercessão. Pode falar. Nesse caso, a gente está falando de intercessão ainda em vida, Tawassul, ou a gente está falando de intercessão pós-vida, Warfa? Os dois. Os dois. Os dois. Intercessão pós-vida, que está registrado em muitos lugares. Durante a vida, também quem acredita em intercessão fala que como, por exemplo, fazer oração para meus pais, para uma pessoa bom, para um profeta, para um santo, para um imã, vou receber bênçãos de Deus. Tá certo, Sheikh?
Outro assunto que é muito importante, esse assunto que nós passamos, interseção, também é o ponto de convergência ou divergência entre pensamento wahhabitas e resto dos muçulmanos. A maioria dos muçulmanos acreditam nessa interseção. Todos sunitas, xiitas. Você pode ir para visitar túmulo de profeta, você pode fazer oração, você pode fazer doa ou visitação para mortos. Sempre. O único grupo que chegou e derrubou, destruiu, é o wahhabismo. Todas as escolas sunitas também. Tem mais, menos, alguém acredita mais, alguém acredita menos, mas base de assunto é aceitável dentro de todas as escolas. Vamos à frente. Monoteísmo, um ponto de divergência, ou ponto de cisão, podemos falar, convergência entre esses dois grupos wahhabitas de resto de muçulmanos. Monoteísmo tem dois lados. Ou é teorical ou é prática. Teorical significa o que? Ele na sua essência é único. Ele nos seus atributos é mesmo com essência. Nas ações ele tem unidade que a maioria dos muçulmanos acreditam. Nas ações falarmos que assunto de livre-arbítrio entra. Porque se todas as ações no mundo estão ligadas de Deus, onde está o ser humano? Falarmos que existe alguma interpretação aqui. Monoteísmo pratical ou adoração, que significa? Esse significa, na prática, nas minhas ações, também eu só fica dependente de Deus. Mas todo mundo sabe que algumas vezes eu acho que esse chefe do meu trabalho é mais importante de Deus, ou esse banqueiro que tem muito dinheiro é mais, ele resolve mais problemas do que Deus. Esse significa você está colocando sócio para Deus. Quero falar que na prática sempre existe, podemos falar que o monoteísmo tem degrau. Na prática você tem degrau. Ou alguém que como um sábio, como um arif, nem um segundo vida dele, Deus sai do ambiente da vida dele, do pensamento, da atitude. Mas o outro não. E bem rápido ele esquece. Pensamento, esse ponto da prática também dá muitas divergências entre grupos islâmicos. Por exemplo, alguém fala, você está falando para sua professor, está fazendo esse jeito, está agradecendo, está fazendo esse jeito é shirk. Não pode fazer, só para Deus. Temos esse, por exemplo, esse grupos do Estado Islâmico dentro das escolas no Síria, eles falavam não pode para crianças, não pode quando o professor chega dentro da aula, não pode ficar em pé. Porque tem alguns sinais de shirk. Eles querem fechar do começo. Definição de infiel, como eu falei para as senhoras, é muito importante, porque se você, numa comunidade islâmica, coloca essa etiqueta para alguém, ele vai perder muitos direitos. Até vida. Alguns pensamentos até vida. Nascimento do salafismo. Falei, salafismo significa nós estamos procurando por vida e ditos do
três primeiras gerações, esses mais ou menos 300 anos, nós temos que voltar para lá. Isso significa antepassados. Temos que voltar para a vida dele, dito dele. Nasceu 3 lugares. Primeiro, podemos falar esses dois no Saúde Arábia, dentro Hanbalitas, falei sobre essa escola, a escola Ahl Hadith. Outro nasceu dentro Hanafitas, no Paquistão, ou Índia, na época Índia, assunto mais ou menos 250 anos atrás. Em torno de 100 anos atrás, também nasceu no Egito. Aqui, Egito. Aqui no Najd, Wahhabismo. Aqui no Índia chama Divbandia. Aqui no Egito chama Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana. Exatamente. Isso. Esses 3 movimentos salafitas, que eles gostam de se chamar salafita, mas nós vamos analisar, vamos passar esses nomes e tentar entender. Em torno de 35 ou 40 anos atrás, também aconteceu uma revolução religiosa dentro do Irã, que era baseado exatamente no pensamento xiita. Pensamento xiita que aconteceu em torno de 40 anos. E eu só coloquei aqui para mostrar movimentos importantes que aconteceu no mundo islâmico. Mas a raiz dele, nós voltamos para a tradução dos imãs. Eles tentaram voltar para traduções de todos os companheiros que eles acham que está certo. E eu quero mostrar que nós também somos fundamentalistas, mas nossa fundação que estamos procurando é diferente. Raiz, nós somos radicais, mas raiz que estamos procurando é diferente. Dentro dele tem humanidade, tem muitos valores positivos. Ok, esse outro mapa que mostra Ahmad ibn Hanbal nasceu mais ou menos entre mudança do Califado Umayyadas e Abbasidas. Ibn Taymiyyah nasceu mais ou menos entre mudança dentro Abbasidas e Império Otomano, mais ou menos. Aqui atacaram países islâmicos, os mongóis atacaram. Ele achou que tudo países islâmicos está derrubando por causa que os muçulmanos são longe do origens. Por isso tentou voltar. Mesmo motivo que agora muçulmanos dentro desse país estão tentando para voltar. Ele acha que o Ocidente está atacando, nós estamos perdendo, nós estamos fracos, vamos voltar. Vamos voltar na atitude, vamos voltar até aparência. Nós temos nascimento do Ibn Wahhab, que mais ou menos aconteceu em 1700 ou até 1800. Ele nasceu, esse movimento wahhabismo, e Irmandade Muçulmanas mais ou menos em 1920, depois de Primeira Guerra Mundial. Também temos nascimento de 2 movimentos, do Bahá'í e Qadianiyya, também importante saber. Acho que não vamos ter tempo para analisar esses movimentos. Ibn Taymiyyah, falei pouco sobre ideias dele, retornou aos trabalhos de Ahmad ibn Hanbal. Ibn Taymiyyah voltou para Ahmad Hanbal. Qual é a diferença entre Ahmad Hanbal e Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah estava muito um homem inteligente, é um homem muito polêmico. Se vocês entram no texto, vocês vão ver alguém
leva ele até céu, alguém desce até inferno. É um homem muito polêmico. Ele voltou para Hadith, voltou para ditos, mas uma diferença muito importante com Ahmad Hanbal. Ahmad Hanbal, ele respeitava muito a família de profeta. Uma característica importante do Ibn Taymiyyah era que ele 100% era contra xiitas e família de profeta. E falava que tudo que temos, por exemplo, sobre Imam Ali é mentira. Por quê? Porque ele achava que o ataque dos mongóis foi por causa dos xiitas. Ele tinha uma visão política errada na época. Exatamente, achava que é por isso e ele tentou voltar. Que falava ele? Visitar o túmulo de líderes muçulmanos ou comemorar o aniversário de profeta é proibido. Quem faz é infiel. Vocês podem achar esse pensamento agora no Brasil. Eu quero falar o quê? Ibn Taymiyyah é pai do pensamento wahhabismo, pai do salafismo. Essa opinião dele foi vigorosamente rejeitada pelos estudiosos sunitas também. Não foi bem-vindo dentro da comunidade islâmica. Ele não era o pai, ele era um manipulador, não, professor? Ele, como falei, ele é um personagem muito polêmico. Ele tinha alguma inovação interessante dentro do islamismo, mas também esse lado dele, Muhammad ibn Wahhab, eu vou para frente que vocês vão ver. Como falei, ele só acreditava as primeiras 3 gerações do Islã. Ele falava tudo que xiitas, sufitas, essa visitação de túmulos, fazer, por exemplo, túmulos acima da terra, todos esses são bid'ah ou inovação. E deve ser proibida. Eu acho, vocês podem pesquisar, ele acha que o motivo do ataque dos mongóis é esse e vamos resolver. Ele jogou esses pontos. Interpretação literal do Alcorão, também essas palavras que Deus tem mão, Deus tem pé, Deus desce, Deus sube, Deus tem dimensão, bem registrado dentro dos livros dele. Por quê? Porque ele tinha uma visão literal, pé da letra, do Alcorão e ditos. Está escrito aqui, Deus tem pé, Deus desce, Deus sobe. Existe um dito, por exemplo, fala, eu vi Deus está esse tipo de cabelo, esse tipo de rosto. Ele falava, nós temos que acreditar. Está escrito aqui. Eu analisei, está conectado com até profeta. Metodologia, ontologia, epistemologia, semântica e metodologia do pensamento salafi é interessante. Eu falei dentro da informação que passei para vocês que cada um, por exemplo, eles só acreditam em narrações. Eles, interpretação para eles não é permitido fazer interpretação fora do... Não aceitam metáfora. Eles não aceitam metáfora. Está escrito aqui, significa isso. Metáfora é... E também para Deus, visão dele resulta em que Deus tem corpo. Ok, vamos para frente. Wahhabismo, esse senhor Muhammad ibn Abdul Wahhab, ele
exatamente voltou para o pensamento hermetinha e pegou alguma parte dele, parte que temos que, por exemplo, proibir visitação de túmulos, esses lados que ele achava contra o monoteísmo dele, exatamente bloqueio na época, depois acho que 100 anos, 150 anos luta, eles finalmente pegaram poder no Saudi Arábia e eles acreditavam visitar o túmulo de líderes muçulmanos ou comemorar o aniversário do profeta é shirk. Pedir intercessão é shirk. Shirk significa o quê? Shirk, como falei, podemos politeísta, alguém que sai do monoteísmo e o kafir, podemos falar assim, um tipo de infiel é mushrik. Um tipo de infiel é quem associa alguém ou algum com Deus. Associar alguém com Deus. Esse se chama mushrik. Eles começaram, entraram numa cidade, mataram, decapitaram 300 homens, exatamente mesmo que está acontecendo com Daesh. Mataram, derrubaram, atacaram. Esse é o senhor Muhammad Abdul Wahab, ele é Muhammad bin Saud. Esse tem chifre. Arábia Saudita, que agora o nome do país é Saudita, é do nome esse família. Essa família dá nome para um país. Eles começaram a atacar Hejaz. Nome anterior era Hejaz. Hejaz. Hoje é E Saudita. depois mudou para Arábia Saudita. Esse Saudita chega da família desse senhor. Tem chifrinho lá? Você tá vendo? Em época, vocês sabem, a Arábia Saudita mais ou menos tem 20% de todo o petróleo do mundo. E todos, mais ou menos, estão no leste do país. Que vocês podem procurar mais sobre essa informação. Por isso, Winston Churchill gostou muito do senhor Saud. E também Roosevelt e George Bush. Tudo por causa que não que eles gostavam do Islã. Não. Petróleo. Isso é importante. E fizeram um amigo na região, que agora a Saudi Arábia é dos maiores amigos do... A história deles é interessante. Antes era outra família como líder da região, eles mandaram fora e Abdul Aziz Ibn Saud, ele pegou. Assim que eles pegaram, começaram a destruir túmulos. No Meca, antes, ou Medina, antes, todos os companheiros de Deus, do profeta, tinham algum túmulo, pessoa visitava, orava, da oração para eles. Eles começaram a derrubar tudo. Esposas do profeta, companheiros, derrubaram tudo. Por quê? Porque é shirk. Nem derrubar. Por que é shirk? O que significa? Você está dando oração da salam para esse túmulo, esse é shirk. É contra o monoteísmo em prática. Ponto é definição do monoteísmo prático. Como eu falei, alguém entra na escola, na aula, crianças não têm que se levantar. Isso significa, para eles, veja, definição, e chega de onde? Cabeça só está ligado no ditos e interpretação literal do ditos. Eles negam toda a riqueza que o ser humano durante mais do que 1000 anos, 1200 anos, sábios muçulmanos e todos
fizeram, desenvolveram religião. Só queremos voltar com uma ideia bem limitada para essa época de 3ª geração. E depois desse nasce salafismo. Salafismo, como falei, é a mesma coisa. Nós dividimos salafismo para Wahhabismo, para Deobandiyya, Irmandade Muçulmana. E Deus quiser, no próximo aula, vamos falar mais sobre esses movimentos. Só vou mostrar para vocês que queremos falar nos próximos aulas. Deobandiyya, Irmandade e Wahhabismo vamos analisar mais. Vamos analisar movimentos com o ano que aconteceu nos 100 anos e 150 anos antes, o que é o plano, ou qual é o papel do comunismo, por exemplo. Porque todos esses acontecimentos têm um lado que é guerra entre grandes, poderes grandes que querem roubar na região. Esse justifica muitas coisas. Você pode entender a situação da região muito bom. Vamos falar sobre o movimento da Irmandade Muçulmana, vamos falar sobre o papel dos Estados Unidos, do nascimento do Talibã, ou Al-Qaeda, que depois atacaram Torre Gêmea. Esse daí é o Ronald Reagan conjunto com o Talibã. Ronald Reagan, sim. Vamos ver o que está fazendo esses extremistas jihadistas agora no mundo. Vamos ver, por exemplo, o caso de Boko Haram no Níger. Esse mapa falamos sobre ele. Acontecimentos do Estado Islâmico, ação terrorística deles. Doença ocidental que causou todos esses problemas na região. E por que nós temos tanta briga na região? E analisar mais sobre movimentos que estão lá. Agradeço muito pela sua paciência. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.